E nós vamos passar de imediato para o painel com o tema O conhecimento na relação do homem com ele mesmo, com o meio ambiente e com Deus. Nós convidamos agora ao palco os nossos painelistas, senhores Jaime Lorandi, Sidney Agra e o padre Gustavo Haas, e também o mediador deste painel, Ubiratã Ouro. Jaime Lorandi possui graduação em Administração de Empresas pela Universidade de Caxias do Sul, é presidente da Plásticos Itália e do Simplas. Sidney Agra é engenheiro civil e mestre em recursos hídricos e saneamento ambiental pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Padre Gustavo Haas possui graduação em Filosofia e Teologia, é mestre em liturgia pela PUC e é professor na PUC. O Ubiratã Ouro é engenheiro civil e conselheiro do CREA Rio Grande do Sul. Cada painelista terá 20 minutos para a sua apresentação e ao final nós teremos um espaço para debate e perguntas. Passamos a palavra ao mediador Ubiratã Ouro, que a partir de agora conduzirá os trabalhos deste painel. Boa tarde, pessoal. Reiterando aqui o prazer em tê-los conosco, vamos adiantando, então, solicitando ao professor Jaime que faça a abordagem do conhecimento como um meio de relação do homem consigo mesmo. Eu peço aos meus amigos, eu vou falar aqui no púlpito, que aí fica um pouco mais tranquilo. Obrigado. Me foi dado este desafio, onde eu tenho que abordar o tema O conhecimento é vida, na relação do homem com ele mesmo. Bem, já foi citado, mas obviamente eu tenho que iniciar dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículos 32. Já foi citado anteriormente aqui, pelo pastor Dreyer. Para libertar-me, deverei conhecer-me. Por obviedade, também irei citar o aforismo do templo de Delfos na antiga Grécia. Conhece-te a ti mesmo e conhecereis os deuses e o universo. Para iniciar o autoconhecimento, devo perguntar-me: quem eu sou? No Monte Horebe, diante da sarça ardente, Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Se Deus é o que é, então eu também sou o que sou. Então, o que eu sou? Para saber o que eu sou e conhecer-me a mim mesmo, devo buscar o conhecimento daquilo que acredito, penso e faço. São 3 dimensões. Vamos falar da primeira, o crer. Cada um tem um tipo de crença bem particular. Logo, temos muitos tipos de crenças. Exemplo, o ateu. Ateu é aquele que acredita que Deus não existe. É a crença dele e tem que ser respeitada a sua dignidade. Agora eu vou explicar a busca do conhecimento da crença através do meu exemplo. Eu acredito que Deus existe. Então eu devo perguntar-me: que Deus?
quem é o meu Deus? O que Ele é? O que Ele quer de mim? Qual o caminho que me leva a Ele? Só posso responder essas perguntas se buscar o conhecimento sobre o Deus que eu acredito. Assim eu me conhecerei e terei mais vida e mais liberdade. Devo avançar para águas mais profundas e lançar as redes para a pesca. Quem diz isso é Jesus a Pedro em Lucas capítulo 5. Avançar para águas mais profundas também pode ser interpretado como avançar para o conhecimento mais profundo da minha fé. E com os peixes terei mais vida e mais liberdade. O próprio Pedro, tempos depois, disse na sua primeira carta: estais sempre pronto a dar razão à tua fé. E o cristão só pode dar razão à sua fé se tiver conhecimento do Deus que acredita. Assim terá mais vida. Nós teremos mais adiante uma exposição do padre Gustavo Haas, que se aprofundará na relação do homem com Deus. E você? Está sempre pronto para dar razão à vossa crença? Além de acreditar, eu também penso. Vamos falar agora do pensar. Se falo em pensar, é óbvio que citarei o aforismo de René Descartes, já citado aqui pelo meu amigo Benatti. Penso, logo existo. E para conhecer a mim mesmo, preciso conhecer os meus pensamentos e a minha existência. Preciso conhecer os meus sonhos, os meus ideais. Citarei como exemplo a busca do conhecimento sobre os meus sonhos ou ideais socioeconômicos. Sonhei quando jovem em construir uma família. Busquei o conhecimento para a constituição familiar. E uma esposa também, é óbvio. Aprendi muito. E no próximo dia 26, eu e a Cleusa faremos 30 anos de um feliz casamento que gerou 3 filhos. Isso é vida. Continuei buscando conhecimento e aprimoramento familiar e fazem 25 anos que eu e minha esposa organizamos e ministramos curso de noivos para milhares de casais que se propuseram a construir famílias, buscando conhecimento para sustentar a felicidade familiar. Hoje, sei mais de mim, porque conheci o que é a família e realizei um dos sonhos da minha vida. Quando jovem, também sonhei em ser empresário. Busquei o conhecimento do empreendedorismo, da técnica, da administração, da liderança dos trabalhadores, do mercado, das finanças, das leis. Busquei até o conhecimento dos impostos. Busquei também o conhecimento empresarial, participando de associações, sindicatos, federações. Hoje sou empresário e responsável por 114 trabalhadores, porque conheci o empreendedorismo e penso como empresário. Assim realizei mais um dos sonhos de minha vida. E você? Conhece aquilo que pensa? Entende bem os teus sonhos? Agora vamos falar sobre o fazer, a terceira dimensão. Eu sou também aquilo que faço. Sou fruto das minhas obras, do meu trabalho. Para saber melhor quem sou, também devo buscar o conhecimento dos resultados do meu fazer, das minhas ações.
Preciso saber se são boas ou más, se são certas ou erradas. Preciso saber se semeio trigo ou se semeio joio. Preciso saber que árvore sou. Jesus disse em Mateus e Lucas: por seus frutos os conhecereis. Preciso conhecer meus frutos para conhecer quem sou. Alguns dos meus frutos já citei anteriormente. E você? Conhece os frutos do teu saber? Porém, só o autoconhecimento no crer, pensar e fazer não basta para a vida. É primordial que a minha crença, meus pensamentos e minhas ações sejam coerentes. Algumas pessoas creem em algo, possuem pensamentos diferentes e agem de outra maneira, às vezes até contrária. Exemplo, eu conheço pessoas que têm fé cristã, pensam como comunistas e trabalham para capitalistas que só visam o lucro. São pessoas com tripla incoerência com elas próprias, pois não conhecem as divergências entre o cristianismo, o comunismo e o capitalismo selvagem. São pessoas incoerentes na sua crença, pois não sabem ou ignoram que a religião cristã não aceita o comunismo, pois é antirreligioso. Nem o capitalismo selvagem, que só serve ao dinheiro. Essas pessoas são incoerentes também no seu pensar, pois não sabem ou ignoram que a doutrina comunista não aceita o cristianismo, pois é uma religião, e nenhum tipo de capitalismo, pois este é baseado na propriedade privada dos bens de produção. E elas também são incoerentes no seu fazer, pois para ganhar a vida precisam trabalhar para capitalistas que só visam o lucro. E estes não praticam os valores cristãos do bem comum, e são o extremo oposto do comunismo, porque o comunismo só aceita a estatização total de todos os bens. Na psiquiatria, esse tipo de autocontradição, onde a pessoa é incoerente com ela própria, é considerado um distúrbio mental e assim gera a perda do sentido da vida, aumentando o risco da depressão, considerado o mal do século pela Organização Mundial da Saúde. E eu? Já disse que sou cristão e empresário. Como empresário, é óbvio que sou capitalista. Ser capitalista é ganhar capital com bens privados mais trabalho dos outros. Os frutos do capitalismo são os lucros, os juros e os aluguéis. Devo perguntar: é coerente ser cristão, capitalista e empresário ao mesmo tempo? Tenho que buscar o conhecimento sobre minha crença, meu pensar e meu fazer para saber se sou coerente. Então vou relatar o conhecimento que encontrei. O cristianismo aceita o capitalismo que visa o bem comum. Aceita o lucro justo, que foi obtido sem desrespeitar a dignidade humana. O cristianismo aceita a propriedade privada dos bens de produção que tenham fins sociais. Aceita a relação capital-trabalho enquanto existir amor ao próximo, com justiça e equidade, conforme Paulo na carta aos Colossenses, versículo 4.
O cristianismo aceita o capitalismo da livre iniciativa, que possui responsabilidade social e ambiental. Esse tipo de capitalismo é conhecido como capitalismo sustentável ou humanista, cujos princípios são coerentes com a Bíblia e com a doutrina social cristã. Na questão do ser empresário, o cristianismo entende que ser empresário é uma nobre vocação, um chamamento de Deus, quando acompanhada de um sentido existencial com vista ao bem comum. Abraão foi escolhido por Deus para ser o patriarca do povo de Deus. Era um empresário pecuarista. Conforme Gênesis capítulo 13, versículos 3, Abraão era muito rico em rebanhos, prata e ouro, e tinha muitos empregados que pastoreavam seus rebanhos. Portanto, quem crê no Deus de Abraão, crê no Deus de um empresário. O cristianismo define o empresário justo, caridoso, que ama a Deus sobre todas as coisas, que ama o próximo como a si mesmo e multiplica os talentos empreendedores com vista ao bem comum, está no caminho da santificação. Portanto, concluí que ser cristão e empresário é coerente, tanto que estou seguro que eu sou. E não paro por aí. Busco constantemente avançar para águas mais profundas do conhecimento sobre o cristianismo e o empreendedorismo e livremente lançar as redes. Para isso, eu participo de associação de dirigentes cristãos, escrevi um livro chamado Paraíso Solidário, que fala sobre a ética e o desenvolvimento humano na política e na economia, conforme valores cristãos. Com amigos empresários cristãos, coordenamos e introduzimos em 2008, na Universidade de Caxias do Sul, uma disciplina intitulada Empreendedorismo Cristão. Fui professor titular durante 5 anos e até hoje mais de 1.400 estudantes cursaram esta disciplina. Por fim, a busca do conhecimento daquilo que creio, penso e faço, deu-me mais coerência e muito ajudou-me na realização dos meus sonhos e na sustentabilidade da minha vida. Agradeço a Deus por dar-me a sabedoria de conhecer a mim mesmo, o universo e o próprio Deus, e estar mais liberto. Muito obrigado. Obrigado, Jaime.